Conhecer um instrumento endodôntico é um ponto importante para o endodontista. Conhecer os seus instrumentos, as suas ferramentas de trabalho e quais as características de cada um desses instrumentos traz com certeza uma segurança maior durante a prática clínica. E um dos conceitos básicos e que gera confusão em alguns momentos é em relação ao taper ou a conicidade do instrumento. O que é o taper do instrumento endodôntico? E mais profundamente, qual a influência desse taper no seu instrumento? Como ele influencia em relação à atuação do instrumento durante o preparo do canal radicular? Então, se pensarmos no instrumento de aço inoxidável, ele já tinha uma padronização ISO para todas as marcas comerciais. Então, os instrumentos eles variavam em relação à qualidade da liga ou em relação ao acabamento do cabo, mas a padronização ela era única. Todos os instrumentos seguiam a normativa, em que nós teríamos o número do instrumento relacionado ao seu diâmetro da ponta. Então, instrumento 6, instrumento 8, instrumento 10, instrumento 15 e assim por diante, relacionava-se ao diâmetro da ponta ativa, ao zero, ao D0 desse instrumento. Então, o instrumento 20, ele tinha um diâmetro de 0,20 milímetros no seu D0. A cor do cabo também era padronizada, em que nós tínhamos a coloração de acordo com o seu diâmetro. Tínhamos instrumentos de 21, 25 ou 31, temos instrumentos. E também a sua variação em relação ao tipo, a sua espira ou a sua secção transversal. Agora, todos esses instrumentos, indiferente ao seu diâmetro da ponta, indiferente ao comprimento ou indiferente à sua característica de maior flexibilidade ou não, ou limas Redstone para uma melhor limpeza ou raspagem das paredes, todos apresentavam taper ou conicidade ou apresentam taper conicidade 0,02. Ou seja, não há uma variação nessa conicidade. Mas o que seria essa conicidade ou taper de 0,02? Significa que um instrumento como esse, que é um instrumento 110, que corresponde a 1,10 milímetros na sua ponta ou no seu D0, a cada milímetro que nós caminhamos nesse instrumento, em direção ao D16 ou direção ao seu cabo, nós aumentamos esse diâmetro em 0,02. Então, o instrumento que na ponta era 1,1 milímetros, ele passa a ser 1,12 milímetros e assim sucessivamente. Então, são instrumentos que apresentam esse aumento de conicidade padronizado, indiferente ao diâmetro apical, indiferente ao tipo de instrumento. Com a revolução que nós tivemos nas ligas dos instrumentos, com o desenvolvimento e a evolução na liga de níquel-titânio, essa mudança de conceito, não só na seção transversal, no comprimento do instrumento, mas também uma mudança no taper do instrumento, veio acompanhando essa evolução. Então nós temos hoje instrumentos com tapers variáveis, que têm uma influência direta na escolha do instrumento dependendo do caso clínico em que nós vamos atuar. Então, por exemplo, no caso, eu tenho instrumentos que apresentam o mesmo diâmetro de ponta. Todos esses instrumentos eles têm 0,25 milímetros na sua ponta. Ou são instrumentos com ponta 25, semelhantes ao instrumento 25 tradicional de aço inoxidável. Entretanto, o que nós temos na variação é que a cada milímetro, cada instrumento ele aumenta de uma maneira diferente. Então, o instrumento superior ele aumenta a cada milímetro 0,06, o intermediário 0,04 e o último 0,02. E o que isso impacta em relação ao nosso preparo? Se eu tenho um instrumento com a conicidade maior, é claro que eu vou ter uma limpeza do terço médio e cervical maior. Eu vou ter uma conicidade melhor do meu preparo. Eu vou ter uma obturação radiograficamente mais bonita, com maior limpeza das paredes, maior desgaste do terço médio e cervical. Entretanto, é só essa diferença que nós encontramos? Então, quando pensa-se em flexibilidade, que é um dos pontos em que nós ganhamos muito com o desenvolvimento das ligas de níquel-titânio, nós temos uma diminuição da flexibilidade à medida que há o aumento do taper. Com o mesmo instrumento, o mesmo diâmetro de ponta, a mesma liga, entretanto, essa variação de taper, ela muda. Por exemplo, um instrumento com taper 4 apresenta alta flexibilidade, e à medida que nós vamos para um instrumento com taper 6, taper 8,
taper 10 e taper 12, nós vamos perdendo flexibilidade no corpo do instrumento. Porque se nós temos mais metal, consequentemente nós temos menor flexibilidade, mesmo sendo o metal à base de níquel-titânio, uma liga de níquel-titânio. Então nós podemos observar uma certa flexibilidade na ponta do instrumento, porque ele é um instrumento com diâmetro de ponta 0,25 milímetros, igual a todos os outros. Entretanto, essa conicidade confere uma menor flexibilidade. Então nós vamos ter instrumentos que apresentam o mesmo diâmetro apical, com conicidades e comportamentos totalmente diferentes. Então muitas sequências elas já apresentam instrumentos com maior conicidade e uma ponta ativa menor, justamente indicando essa necessidade de um preparo apenas da parte reta do canal. Instrumentos com alta conicidade não podem ir na curvatura, eles vão trabalhar na parte reta do canal. Assim como outros sistemas apresentam esses instrumentos com maior conicidade com um tamanho reduzido, facilitando ao cirurgião dentista ou endodontista a identificação para preparo do terço cervical. Então são instrumentos em que trabalham sempre na parte reta do canal. Bem, para mais conteúdo gratuito, se tiverem interesse, entrem no nosso canal do YouTube ou acessem o nosso site endodontiaclinica.com.br para se inscrever em uma lista de transmissão em que nós enviaremos regularmente conteúdos gratuitos.